Beleza, pessoal? Vamos lá, segunda parte do Brasil e a globalização. Algo muito importante se pensar na globalização no Brasil foi o período que ele viveu de governo desse carinha aí, ó, Fernando Collor de Mello. Todo mundo sabe, né, que foi um dos presidentes que mais arrasou o Brasil economicamente falando. Nós vivemos grandes crises econômicas, recessão, pessoas que perderam tudo que tinham, mas enfim, vamos focar nos pontos abordados pelo governo dele. O Fernando Collor de Mello, ele propôs a abertura do comercial e a facilidade de recebimento de capital estrangeiro. Então ele fez o quê? Ele facilitou que o Brasil criasse menos mecanismos ou afrouxasse a burocracia, diminuísse a burocracia para receber investimentos estrangeiros. Ele também afrouxou as leis econômicas e trabalhistas. Gente, isso daí só facilitou quem? A vida dos mais ricos, né? Porque os pobres perderam muitos dos seus privilégios trabalhistas ou tiveram prejuízos nesse sentido. Redução de gastos públicos e dos déficits fiscais e privatizações das empresas estatais não eficientes. Esse último aí, gente, é bem complexo, porque ao mesmo tempo que é interessante pensarmos o seguinte: se uma empresa estatal ela não está se desenvolvendo e ela está dando mais prejuízo do que lucro, inicialmente o interessante seria pensar ou numa injeção de capital nessa empresa estatal e melhorar o desenvolvimento econômico e tecnológico dessa empresa para que ela possa dar lucro, ou privatizar. Privatizar o quê? Tornar privado algo que é público. E aí sim, o governo recebe só apenas uma comissão, vende, ganha um dinheiro, e a grande parte dessa empresa fica sendo de rede privada, de propriedade privada. Em compensação, é complicado falar sobre isso, porque o Brasil vivia uma época que ele não tinha tantos recursos para poder investir nas empresas estatais, então, de fato, era mais vantajoso vender essas empresas. Mas como isso se deu que foi complicado? Eu vou explicar mais na frente. Reforma tributária com a finalidade de desonerar o sistema produtivo, ou seja, diminuir os tributos na produção. Se os empresários pagam menos tributação, logo geram mais produção, mais lucro e geram mais emprego. É uma ideia legal. Críticas ao seu governo. Ele reduziu a participação do Estado na economia. Com as grandes privatizações, ele privatizou tantas coisas que o Estado foi perdendo cada vez mais o seu poder de interferência na economia. Aí que entra aquela questão da privatização. Porque a privatização feita por ele não levava em consideração o preço de mercado das empresas. Eles vendiam a um preço muito abaixo, fazendo com que as empresas fossem vendidas a preço de banana, entre aspas. Isso acabou não trazendo tanto benefício para o Brasil. E ele facilitava as vendas dessas empresas para grupos privados. Então, ele foi como que eu posso falar? Acusado de privilegiar muitos empresários ou grupos empresariais nas compras dessas empresas estatais. O que limitava a concorrência. Se as empresas elas vão comprando umas às outras, acaba que pode acontecer o monopólio ou oligopólio. Então, se não tem concorrência, acaba que o consumidor perde nisso, que eles vão ter produtos sem muita qualidade e valores muito elevados. E aí, ainda críticas ao seu governo, ele elevou os índices inflacionários, ou seja, foi o período no Brasil onde o dinheiro ele perdia o valor o tempo todo. Você comprava hoje uma coisa com um valor, amanhã era mais caro, depois era mais caro, tudo era mais caro e a população perdia o seu poder de compra. A grande desvalorização da moeda nacional foi o que eu acabei de dizer. E ele perdeu seu mandato
depois de tudo isso que aconteceu, a população se revoltou, teve aquela mobilização dos caras pintadas, que foi grande parte do grupo estudantil que saiu às ruas para mobilizar o mundo e tirar ele do poder. Ele saiu do poder, quem assumiu foi o sucessor, Itamar Franco, esse carinha aí tupetudo aí, grisalho, esse senhor. Após a saída de Fernando Collor de Mello, iniciou o governo federal um programa de estabilização econômica. Eles tentaram reestruturar a economia do Brasil e fazer a inflação retroceder. E esse programa ele teve 3 etapas. A primeira etapa foi o programa imediato de ação para poder reestruturar. Depois teve a implementação do URV, Unidade Real de Valor, que era uma moeda transitória entre a moeda antiga, acho que era o cruzeiro, ou cruzado, não lembro, e a instituição da moeda, o real. Então, a Unidade Real de Valor era uma moeda, como que eu posso falar? Intermediária. E em 94 surgiu o real. E, gente, interessante, muito interessante, que foi a época em que o real e o dólar, eles tinham o mesmo peso de valor de mercado. Então, um real equivalia a $1. Foi o período na história do Brasil que mais brasileiro viajou para os Estados Unidos. O que tinha de brasileiro comprando coisa lá não estava no gibi. E foi o período que mais teve um grande crescimento econômico. Essa equivalência durou até finalzinho, ou meados de 99. A partir de 99, conforme a lei de mercado, o real ele começou a oscilar e deixou de ser equivaler ao mesmo peso, um real para $1. Aí começou a aumentar a equivalência do dólar. E o bom é que o Plano Real ele gerou credibilidade, gerou um ambiente otimista que muitos empresários, muitos investidores nacionais e internacionais começaram a enxergar no Brasil um grande potencial de investimento. E isso começou a gerar renda, começou a gerar riqueza, produção, emprego, e o Brasil viveu uma grande fase logo após a grande recessão do período do Collor. Porém, recentemente, todo mundo é sabido, há poucos anos, a gente estava numa grande recessão econômica, a gente estava conseguindo sair dela, e agora, possivelmente, nós vamos entrar numa nova com esse coronavírus, e após o coronavírus a gente vai saber como que realmente nossa economia vai ficar. O Brasil no Mercosul. Gente, é muito importante pensar no Mercosul porque o Mercosul, Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico que auxilia muito o Brasil, pois ele se junta a 4 países, Paraguai, Argentina e Uruguai. E tem outros países associados, que são esses aí que estão na tela. Então, o bloco econômico Mercosul, ele ajuda no estímulo da economia dos países membros, no desenvolvimento da economia dos países membros, e também facilita também na troca de tecnologias e outras coisas mais. Então, eu tenho no Mercosul livre circulação de mercadorias e outra coisa, uma tarifa externa comum. Isso ajuda na competitividade no mercado internacional. Como assim? Os países membros do Mercosul, eles criam uma tarifa única de importação. Então, todos os países, quando for importar um determinado produto, soja, eles vão cobrar a mesma tarifação em cima daquele produto de importação. Isso faz com que a economia desses países elas fiquem cada vez mais consolidadas e também, no cenário internacional, ganha peso um bloco econômico porque eles ganham maior competitividade entre outros países. Benefícios. Já falei, maior competitividade no cenário mundial, fortalecimento e acesso às tecnologias. E é isso, galerinha.
ficamos por aqui. Tô bem cansado. Gravei vídeo pra caramba. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato pelo Zap, mandem um e-mail. E façam as atividades que eu vou passar para casa. E depois reveja esses vídeos e faça as anotações. Tá ok? Até a nossa próxima videoaula. Um abração.